Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o mercado do Cruzeiro, que basicamente não devemos esperar mais reforços, pelo menos até o encerramento dessa janela, que era algo que eu já vinha falando aqui com vocês, né? O Cruzeiro não vinha especulando ninguém nesses últimos dias e que, enfim, acaba que encerrou então o mercado de transferências muito melhor do que eu imaginava, de nomes e tudo mais, isso não tem nem o que dizer. A grande decepção minha foi em relação à zaga, tá? Porque esperava um reforço muito mais, não só nessa janela, porque o Cruzeiro tentou realmente de todas as formas, né? Aquela coisa. Se você fosse avaliar no geral, esforçou bastante. Isso não pode dizer ao contrário, mas pô, por início do ano e até aqui, sempre ficando batendo cabeça em relação a zagueiros, sinceramente não era o que eu esperava, mas no geral a janela do Cruzeiro foi boa. Eu quero atualizar aqui sobre ainda tendo a possibilidade de reforços chegarem, tá? Daqui para o meio do ano, e também do volante do Uruguai, né, o Nicolas Fonseca, o que tivemos de atualizações, que parece, né, com aquela que eu trouxe no vídeo de ontem, e também muita gente falando do Pedro, né, o atacante do Flamengo no Cruzeiro e tudo mais, muito mais em tom de zoeira, né, impossível o Cruzeiro contratar o Pedro hoje, mas que muita gente ficou falando do atacante e tudo mais, muito mais pela brincadeira, né, porque o atleta poderia rescindir o contrato com o Flamengo, não deve ser o que vai acontecer, mas que, pô, um ataque, né, não custa nada sonhar daqui a alguns anos com um centroavante de peso, pensa, um Bruno Rodrigues, Arthur Gomes, Matheus Pereira e um centroavante ali que faça gols. O Gilberto era para ser esse nome, né? Só que até quero falar aqui sobre ele também, que, putz, uma pena que não conseguiu dar conta do recado. Era um atleta que no início do ano, na minha opinião, foi uma das melhores opções que o Cruzeiro tinha no mercado e me surpreendeu quando o Cruzeiro trouxe ele para a Série A e não deu certo. É complicado esse mercado de transferências, mas eu quero comentar aqui um pouco com vocês. Só antes de começarmos a por aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, me ajuda bastante. E tem também nosso canal de cortes. Cortes do Cruzeiro News está aparecendo aqui na tela. Estamos quase chegando aos 2 mil inscritos por lá também. Antes de dar uma sequência no vídeo, tem um recado aqui, ó, de um aplicativo gratuito para você conferir a placa do seu carro, da sua moto, para ver se tem algum débito em aberto, que é da Zapay, ZAPAY, onde por lá você pode conferir se tem alguma multa, atraso de repagamento de IPVA, licenciamento. Então, para você conferir aí de graça no conforto da sua casa, baixando o aplicativo, que o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Além disso, caso você tenha alguma pendência aberta, você pode fazer o pagamento no seu cartão de crédito e parcelar em até 12 vezes, né? Então vai ser bem mais interessante, né, para você fazer isso aí no conforto da sua casa, poder parcelar em 12 vezes no cartão de crédito e utilizando esse meu cupom aqui, ó, Cruzeiro25, ainda garante 25% de desconto nas taxas ao fazer esse parcelamento, né, em até 12 vezes. Vou deixar o link então da Zapay aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu vou deixar aqui essa matéria para vocês do portal aí, o Cruzeiro, onde o Cruzeiro não deve contratar mais ninguém, tá? Essa janela aí que encerra hoje, dia 2 de agosto, que é quando na teoria é para estar saindo esse vídeo, e eu tô gravando aqui na noite do dia 1º, né, de agosto, e o Cruzeiro então já anunciou o João Marcelo, o zagueiro e tudo mais, então não tem mais a expectativa de chegar mais ninguém nessa janela. Até poderia, quem sabe, o Cruzeiro buscar um primeiro volante, só que esbarrou em várias pedidas financeiras do volante Flávio, do Bruno Rodrigues, ou do Bruno Rodrigues não, do Bruno Henrique, que foi para o Internacional, outros nomes igual o Santiago Longo, o Kevin Gutierrez, o Nicolas Fonseca, que agora eu falo sobre ele, foram alguns nomes internacionais que o Cruzeiro falou tanto, né, que ia chegar reforços internacionais e no final das contas não chegou ninguém, cara. Isso aqui também me pegou muito de surpresa e mostra também a possibilidade de nomes que tem no mercado, né. Alguns exemplos comprovam isso, por exemplo, o Pedro Mesquita deixou claro, o Ronaldo também, e até o Pedro Lourenço, que reforços do futebol sul-americano seria uma das prioridades do Cruzeiro. Acabou que não chegou ninguém, né? Só o Palácios lá do futebol, que é colombiano, só que chegou do futebol espanhol. E o Pesolano, no ano passado, quando já estava na gestão do Ronaldo, falou, né, que foram mais de 300 nomes avaliados do Cruzeiro para montagem do elenco para a Série B, só para você ter uma ideia. Então, especulações é o que não falta, tá? Especulações aqui no canal eu trago o quê? De nomes que o Cruzeiro procurou uns 40, 60, no final das contas chega a 12. Acho que o que nós não sabemos aí tem muito mais, né? Porque o que sabe é, sei lá, 10% do montante que é avaliado, mas que obviamente não faz propostas por nenhum deles, né? Não faz 300 propostas no mercado de transferências. Mas enfim, o Cruzeiro então não conseguiu avançar com o zagueiro, as opções que queriam ficaram muito inviáveis e trouxe o João Marcelo. É aquela coisa, é melhor do que nada, tá? Ainda mais porque o Oliveira vai ficar mais um mês e meio ainda lesionado no departamento médico e eu acho que o João Marcelo chega para suprir essa função. Não era o nome dos sonhos, mas de última hora sim, acho que tá bom, vai. Vamos ver também depois qual que é o valor fixado. Vai que o Cruzeiro, se ele for bem, né, o Cruzeiro pode acabar comprando um atleta
em definitivo. E atualizando aqui também sobre o Nicolas Fonseca, o portal e blog da Raposa trouxe algumas atualizações do Samuel Venâncio também, de que ele não viria para o Cruzeiro, né? Porque fez a consulta do atleta, só que igual eu falei, o Cruzeiro não queria fazer um investimento pelo jogador e acabou que nesse dia 31 de julho já acabou então encerrando as possibilidades do atleta chegar, até porque faltaria muito pouco tempo, viu? Mesmo que o Cruzeiro avançasse nessa terça aqui com o atleta, até registrar ele na quarta, vindo do futebol uruguaio, não acho que daria muito tempo não, mas de qualquer forma é um nome que eu gostaria de ver, só que, sinceramente, entre volante e um zagueiro, eu preferiria muito mais que o Cruzeiro trouxesse um zagueiro de peso do que um volante. Acho que nesse jogo contra o Atlético Paranaense deixou muito claro, né, as opções que o Cruzeiro tem para o meio de campo. Mesmo com a saída do Neto Moura, né, ainda tem, pelo menos o Alisson não saiu, eu não queria que ele saísse, mas ainda tem, o Matheus Justo e o Lucas Silva, aí tem o Felipe Machado, beleza, esses aí não é novidade para ninguém. No banco ainda tem o Alisson, que na minha opinião tem que ser titular, no meio de campo ali, quem sabe até com uma linha de 4, né, que como foi contra o Atlético, pode ser uma alternativa, e várias opções para esse setor. Não acho também que era a prioridade do Cruzeiro trazer um primeiro volante, acho que está interessante. E agora, no geral, o Cruzeiro ficar de olho, sinceramente, nos jogadores em fim de contrato, tá? Até porque são vários os nomes que já podem assinar um pré-contrato, é claro, não vão chegar agora, não tem a menor possibilidade, mas que podem assinar um pré-contrato para chegar no ano que vem. Por exemplo, o Cruzeiro já fez isso com o Zé Ivaldo. Se o Léo Cittadini não tivesse ido para o Bahia, também já poderia ter assinado um pré-contrato com o jogador para o ano que vem. O Shailon, por exemplo, que o Cruzeiro quer ele do Atlético Goianiense, não vai vir agora na janela, mas por que não assina um contrato com ele já para o ano que vem? Será que mudaria completamente o Cruzeiro hoje, querendo o Shailon, do Cruzeiro para o ano que vem? Talvez. Então, vai ter algumas opções que vão se desenhar aí no mercado, só alguns exemplos, né, que o Cruzeiro procurou, além do Rodrigo Caio, que também está nessa situação, o Lucas Crispim do Fortaleza também, se não estiver enganado, não renovou seu contrato, teve um jogador do futebol argentino que o Cruzeiro procurou que não renovou o seu vínculo, acho que estava na reta final também, não vou lembrar de cabeça agora, e vai lembrar que se um atleta estivesse livre no mercado, pode ser registrado o portal que o Cruzeiro trouxe, que é até o dia 14 de setembro. Eu acho que essa data aqui está muito esticada, mas deve ser próximo disso, tá? O final de agosto até o início de setembro, o Cruzeiro pode registrar jogadores que estão livres no mercado. Eu não vou conseguir dar muitos exemplos aqui, porque o Cruzeiro procurou pouquíssimos. 25 de agosto, né? Meu irmão falou aqui, então seria até 25 de agosto os jogadores que estiverem livres, até, por exemplo, quando começou no mês de julho, né, a janela de transferência. Então é isso. Até o final de agosto, sinceramente, não acho que o Cruzeiro vai trazer mais ninguém, não. Mas se tiver alguma atualização, eu trago para vocês. De nomes especulados, igual eu falei, o Cruzeiro não especulou ninguém que estava livre no mercado. Acho que não, nenhum nome não. Que estava livre ou desde o início do ano ou desde o mês de junho, por exemplo, quando termina a temporada europeia, às vezes o cara rescinde ali algumas semanas antes. Um exemplo é o Diego Costa, que deve ir para o Vasco, tem conversas que podem ser registradas então até o final de agosto. Teve o Rossi também, atacante que é ex-Bahia, ex-Vasco, que eu já trouxe a opção para vocês, ele não acertou com ninguém depois de ter saído da Arábia Saudita desde abril, né? Então já poderia ter sido registrado e pode ainda ter esse prazo de contratação, não do Cruzeiro, mas eu falo no geral de outras equipes, tanto da Série A, tanto da Série B e também da Série C, né, que tem um prazo também até dia 25 de agosto para registrar novos atletas. Então essa aí é o que eu vejo no mercado. Ok, no geral excelente, não esperava de forma alguma chegar o Matheus Pereira, não esperava de forma alguma chegar Arthur Gomes, até as opções que eu vim indicando aqui para vocês, eu falava, acho que o Cruzeiro é um bom nome, mas pô, não vai pagar 10 milhões de reais em ninguém. Acabou que foi um pouco diferente do que eu imaginava e, no geral, mesmo que, o Cruzeiro poderia ter ido atrás do João Passo, por exemplo, poderia para a zaga. Só que eu prefiro muito mais ter peças lá na frente com o Matheus Pereira, com o Arthur Gomes, até porque o maior problema do Cruzeiro nos últimos jogos era a questão de não fazer gols. Se o ataque fizesse 2 gols por jogo, a zaga pelo menos vinha conseguindo segurar. Não foi o que fez contra o Atlético, mas espero que melhore. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Gilberto e o Pedro, né? O Gilberto é atacante do Cruzeiro, então, que não tem dado conta do recado até aqui, só 6 gols marcados e 1 assistência em 27 jogos, e olha que ele foi titular nos últimos jogos, né? Jogou contra o Goiás, ficou no banco e entrou contra o Curitiba, contra o Vasco, começou jogando contra o São Paulo, então mesmo ele não marcando gols há mais de 2 meses e meio, ainda assim tem jogado com frequência. E diante disso, e até por conta do episódio do Pedro, né, que vocês sabem o que aconteceu e tudo mais, não vou ficar falando aqui as palavras, senão o YouTube não gosta desse tipo de palavra, mas ele, no caso, poderia, né, sair do Flamengo e muita gente fez essa brincadeira lá, colocando ele com a camisa do Cruzeiro, que eu vou deixar aqui pra vocês, e falando, né, aqui ó, tem esse portal aqui, ó, gols do futebol, que no caso colocou uma foto do Henrique Dourado e outra do Pedro, né, falando. Olha aí a oportunidade do Flamengo trocar o Henrique Dourado, repatriar ele, né, e dar o Pedro pro Cruzeiro, né, poderia até negociar com o Cruzeiro uma troca, então essa possibilidade aí do Henrique Dourado de saída e o Pedro, né, que
tá reintegrado ao elenco do Cruzeiro, não acho que ele vai sair nem nada desse tipo, mas que, pô, sinceramente, se o Cruzeiro tivesse uma conotação igual o Gilberto, por exemplo, não acho que o Gilberto seja ruim não, tá? Mas se tivesse aquela fase do Gilberto de 2020, 2021, certamente resolveria boas partes dos problemas. E pro Cruzeiro ter um atleta do nível do Pedro, sinceramente, acho que vai aí, não de contratar ele do Flamengo, né? Gastar 100 milhões de reais. Não, isso aí acho que não vai acontecer nunca. É muito difícil. Nem o Palmeiras hoje consegue, nem o Flamengo tirar de um time rival. Mas de ter bons atletas desse nível, né? De chegar do futebol europeu, de ser um centroavante de peso, vai demorar aí uns bons anos, uns 3, 2 anos e meio, no melhor dos cenários. Nessa temporada mesmo, o Pedro tem 26 gols em 37 jogos, olha que ele é reserva, né? Então, tipo assim, o reserva do Flamengo tem 26 gols em 37 partidas, por conta do Gabigol, né, que é titular, e o titular do Cruzeiro, 6 gols em 27 jogos, é absurdo. Ano passado, 29 gols em 59 jogos, 2020, 23, 21, 18 gols marcados, então, nossa, já tá indo pro quarto ano seguido, né, no Flamengo. Até foi especulado no Palmeiras ano passado, o Palmeiras queria pagar mais de 80 milhões de reais e acabou não avançando. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre essa opção aí de centroavante, né? Agora o Cruzeiro também tendo o Papagaio, uma opção que eu acho ok, até porque ainda mais que o Henrique Dourado vai sair, tem que ter um reserva imediato. Quero que deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, já falei demais aqui com vocês por hoje. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, conferir também meu Instagram. Tô viajando agora, acho que esse vídeo tá saindo de tarde, né? Nesse dia 2, tô indo pro Uruguai agora. Se você quiser ver os bastidores das viagens, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Gustavo.crz, meu Instagram pessoal. Valeu, galera!